Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Eu sou a doutora Érica Tavares, sou especialista no tratamento de dores de cabeça e hoje eu recebo um grande profissional e um grande amigo, o Dr. André Américo, cirurgião vascular, especialista no tratamento de lipedema e de varizes. Além disso, ele também é marido da Sheila e pai da Mariana e da Maitê. São Seja meus muito grandes bem-vindo. amores, Érica. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vim de longe, mas vim muito feliz, porque você sabe que eu gosto muito de você e do Carlos, que é seu marido também, e acho, assim, incrível o trabalho que vocês fazem aqui em Jaraguá. Eu acho que ter uma neurologista do seu porte aqui em Jaraguá do Sul é muito diferenciado para a cidade. Acho que Ai, dificilmente vai ter alguém que consegue entregar o que você entrega. imagino, muito obrigada. Mas você é um excelente profissional também. Trocamos muitas figurinhas. Muito importante, né? Então vamos lá, André, me conta um pouco, o que te levou à cirurgia vascular? Foi algum caso assim que te chamou mais atenção? Eu adoro essa pergunta. O que fez eu fazer vascular, na verdade, assim, vem muito lá atrás. O que fez eu fazer medicina sempre foi a minha irmã. A minha irmã, ela tem paralisia cerebral, então ela sofreu hipóxia ela teve um quadro de hipóxia durante o parto, ela era uma neném normal. Porém, na época da minha irmã é mais velha que eu. Não tinha cardiotoco, não tinha tudo que a gente tem hoje de assistência no pré-natal. E ela entrou em sofrimento fetal e nasceu em parada, e justamente isso fez com que ela desenvolvesse paralisia cerebral e ela é extremamente sequelada. Ela é totalmente dependente. Então, minha irmã hoje tem 40 anos, mas ela precisa de alguém alimentar ela, precisa de alguém trocar a fralda dela, precisa de alguém cuidar dela. Uhum. E por ter todo esse assistencial em casa, minha mãe sempre incentivou eu ser médico. Até porque ter um médico na família, você tendo uma criança assim, faz muita diferença. Com Eu já certeza. ajudei ela em vários momentos da vida dela. E até quando eu observo a trajetória de colegas da escola dela, já até faleceram esses colegas. Então acho que por ela ter todo esse cuidado, não obviamente só meu, mas Uhum. da nossa família, mas eu ter sempre uma visão de médico, porque os meus pais não são médicos, isso fez muita diferença nessa trajetória. Então, Com assim, a certeza. medicina foi um incentivo da minha mãe, muito forte. Só que aí eu pensei, pô, se eu fosse médico, eu quero ser cirurgião. Porque eu sempre, desde o começo da faculdade, eu queria ser cirurgião, queria pôr a mão na massa. E a vascular vem depois, porque eu senti que quando eu tava fazendo a residência de cirurgia geral, era uma zona de talento. As pessoas falavam pra mim, você tem muita facilidade de pegar acesso. Eu era o residente que, quando ninguém conseguia pegar acesso, e na época não tinha tanto acesso guiado, as pessoas passavam muito acesso A às cegas cegas. mesmo, Não né? sei se você Uhum. lembra do Intracate. Você lembra do Sim, Intracate? sim, sim. Passei muito Intracate. E eu era o residente do acesso. Então, assim, o pessoal da clínica não conseguia, não sei o que, liga o pessoal da cirurgia, chama o André. O André ia lá, passava acesso. Aí a minha chefe falou pra mim, falou, André, isso é uma zona de talento sua. Uhum. Você deveria fazer vascular. E veio justamente daí a vontade de começar a fazer vascular. E depois eu comecei a perceber que a vascular tem a parte de cateterismo, tecnologia. Eu sempre fui meio nerdinho de computador, então juntou as duas É coisas. uma área muito abrangente, né? Eu acho que dá pra fazer muitas áreas, né? Muitas vertentes dentro. E é o que você fala, a cirurgia você tira com a mão, né? Você resolve, é É uma coisa, muito é bom. curativo, né? Assim, muitas vezes é curativo, né? E o que mais te surpreende, aí, assim, né, nos seus pacientes, no consultório, de desconhecimento, assim, das pessoas ainda não saberem sobre circulação, sobre o básico, assim? Ah, o que mais me surpreende de verdade é que as pessoas não sabem, por exemplo, e mesmo eu não atendo um público muito leigo, eu atendo já um público diferenciado, mas mesmo assim as pessoas elas confundem artéria com veia. Ah, sim. É o básico. É Uhum, o básico. Pra gente, assim, que é médico, é o básico. uhum, Na cabeça da pessoa, tudo é veia. E a trombose é a doença, acho que mais conhecida da vascular. Então, muitas vezes, tudo eles acham que é trombose, entendeu? E às vezes são problemas arteriais, que são problemas, às vezes, muito mais graves do que uma trombose venosa. sim. E a pessoa ela só vai perceber isso com muita explicação, educando, explicando, ó, a artéria que nutre, o seu problema tá aqui, você tem uma plaquinha que tá entupindo, quando você caminha, falta oxigênio na sua perna, é por isso que ela dói. Uhum, uhum. Então, porque a pessoa acha, não, mas tem trombose? Não, calma, que a gente tá
Dá pra dar trombose arterial? Dá, mas a conversa aqui é outra. O que tá acontecendo aqui é o entupimento do vasinho. Por isso que você tá tendo dor na perna. Então Sim. é a pergunta mais comum que eu tenho, a pessoa não é nenhuma pergunta, mas a Uma pessoa confusão. é a confusão, acha que tudo é veia. Uhum, uhum. E que, né, e tem, tipo, uma outra confusão, acho que é clássica também, que acaba abrangendo a neurologia, é se eu tive trombose, então eu vou ter um AVC, né? Assim, associar que a trombose da perna pode causar um AVC, né? E E isso é não tem muito nada a ver, é um comum. mito, né, na verdade, né? É, Muito o comum. que acontece, muitas pessoas que têm trombose venosa, elas têm medo de que o coágulo migre e vá para a cabeça. Uhum, Só que, tipo, se a trombose tá na veia, o coágulo ele vai parar no pulmão, que é o exato. que faz É. sentido em embolia pulmonar. Sobe pro coração, né? Vai pro Exatamente. Ah, pulmão. mas teve um amigo meu que teve trombose e depois teve um AVC. Aí, aquelas conversas, né, de corredor. Eu falo, talvez ele tinha uma comunicação intra-arterial, uma Exato. comunicação intraventricular, né, que o sangue passa do sistema venoso pro sistema arterial e aí sobe. Isso. Ou Um forame ele teve um patente, alguma AVC por coisa. uma outra causa e teve trombose associada. É, isso. É Ou ficou muito. imobilizado por causa da É, exatamente. Ele teve o AVC, aí por conta do AVC ele fica muito tempo sem conseguir deambular, né? deambular e aí ele desenvolve a trombose pós o AVC. E aí isso gera confusão demais no consultório. Sim, Você que sim. trabalha com neuro, você deve ver essa mesma Sim. tipo de dúvida. E já que a gente está no assunto de veias, né? Vamos Principal. vamos no principal. Varizes, mas eu quero varizes quando que torna uma coisa além da estética, quando que realmente né, assim, torna-se uma patologia que a pessoa realmente precisa tratar, né? Como que é isso? Quais os sintomas que as pessoas podem ter que às vezes nem associam que seja por isso, pelas varizes? Essa é uma pergunta muito importante, né? As pessoas elas tendem a achar que varizes é só estética, mas a parte estética inicial ela é o começo da doença. Não deixa de ser uma doença. Obviamente tem pessoas que essa doença vai evoluir e você pode ter veias grossas, de grosso calibre, mas os vasinhos ali pequenininhos, que é o termo técnico médico, as telangiectasias, os vasinhos pequenininhos já é a doença, já. É o início da doença. Tem pessoas que têm uma genética um pouco pior, entre aspas, e vai desenvolver isso de maneira mais intensa e vai ter veias de grosso calibre, e tem pessoas que não, que vão ter sempre vasinhos. Mas muitas vezes quando você pega até mesmo essas pacientes com vasinhos, você começa a conversar com elas, você começa a puxar sintomas. Sensação de peso, queimação na perna, isso é muito, muito, muito comum na queixa dos pacientes de varizes. Ah, mas eu achava que isso era normal. O que as pessoas acham é que é normal chegar em casa com a perna cansada. As pessoas que têm varizes acham que isso é normal. Ah, não, mas eu achei que isso era normal. Não, não é normal você estar com a perna pesada no final do dia. Se isso está acontecendo, é porque às vezes sua circulação já tem alguma coisa diferente. E muitas vezes você só examinar, você só olhar a perna da pessoa, não é suficiente. Exato. Você precisa complementar com um ultrassom. Porque um caso mesmo essa semana que eu atendi, ontem, atendendo a mãe de um amigo meu. Ela não tem praticamente nada de varizes na perna, mas ela é muito sintomática. Quando eu fiz No meu caso. quando eu fiz o ultrassom, ela tinha as duas safenas doentes. Olha só. E com um refluxo intenso, refluxo que seria o sangue que teria que ir do pé de volta pro coração, tá voltando pro pé, porque aquela veia não tá funcionando direito. E um refluxo muito intenso. Eu falei, olha, eu sei que você não tem varizes de grosso calibre, mas se a gente tratar essa sua safena, você vai melhorar muito desses sintomas. E pode ser que se você não tratar ela nesse momento, daqui a alguns anos você comece a ter veias de grosso calibre e esses sintomas se intensifiquem e depois começa até a gerar fatores inestéticos. Que a evolução é que ela vai começar a ter dermatite ocre, a perna vai começar a ficar mais escura e depois podem aparecer feridas. Que é uma coisa que eu vejo muito comum no consultório. Que é ali a falta do tratamento na hora correta, né? Assim, né? Ela pegou o ponto na hora certa. Exato, da pessoa valorizar sintomas, né? A minha história foi também, eu tipo, gente, mas não é possível ficar todo dia com a perna tão cansada e tudo, e vai investigando e acaba descobrindo, né? Então, realmente, a gente não pode normalizar ou ficar achando desculpa pra tudo, né? Não, mas isso é porque hoje eu fiquei em pé o dia inteiro. Isso é porque, sei lá, eu fiquei sentada com a perna cruzada, né? Eu fiquei com a minha perna, a calça estava muito justa, por isso que eu, sei lá, porque eu fiquei com sensação de perna cansada, né? Isso acontece. A pessoa ela começa a normalizar aqueles sinais, justamente é o nome, né, da propedêutica, aqueles sinais e sintomas. Ela começa a normalizar aqueles sinais e sintomas que a doença já está dando para ela e vai postergando. E eu percebo que
é uma doença predominantemente feminina, né? É muito mais na mulher, por conta da parte hormonal, tem relação com estrogênio, etc. E a mulher, ela vai postergando, e até porque outras coisas vão aparecendo na vida da mulher, ela casa, ela tem filhos, e aí a mulher, ela acaba sendo uma grande gestora da casa, Uhum. e aí ela tem que tocar os filhos, tem que auxiliar o marido ali na rotina dele, e tem que basicamente tocar toda a casa, e ela começa a deixar a saúde dela de lado. E uma coisa que eu vejo rotineiramente no consultório são mulheres idosas que dedicaram a vida inteira à família, nunca se dedicaram à própria saúde, ali à saúde das pernas, pelo menos. Sim. E quando vão ver, já tem alguma feridinha, já tem algum fator inestético que incomoda e muitas vezes já é irreversível. A ferida a gente cicatriza, mas a cicatriz da ferida fica. A perna escura que as varizes vão gerando fica. Aquilo Sim. lá é difícil de você tratar. Você Uhum. consegue clarear com tratamento dermatológico, mas já começa a ser muito. Voltar ao que era antes, não volta. Uhum. Uhum. Então, é uma dor da mulher mesmo. A insuficiência venosa, as varizes, é uma dor muito grande na mulher. E muitas, por não terem tempo de cuidar das pernas, vão Não só postergando. postergando até ficar numa situação insustentável, né? E aquelas cirurgias, assim, né, de arrancar a veia, isso ainda se faz, existe ainda. Faz. Né? Eu faço. Uhum. Eu atuo no Sistema Único de Saúde também. Eu sou o chefe do serviço lá de São Caetano do Sul. E a gente faz a técnica convencional, mas basicamente hoje a gente tem uma técnica que é com laser, que a gente punciona a perna da paciente, entra com uma fibra ótica. Essa Olha só. fibra ela vai emitir um laser e vai queimar, a gente chama de termoablação. Então a gente queima a veia por dentro. E, obviamente, o pós-operatório é incomparável, assim. A Imagino. gente sabe Uhum. hoje, literatura, que é padrão ouro. Padrão ouro, todo mundo sabe que padrão ouro é a técnica. Não quer dizer que é a única técnica, mas é considerada a melhor técnica naquele momento, né? Que a medicina ela é transitória. Sim. Então, hoje a gente sabe que o padrão ouro é com laser. Então, não dá Uhum. para comparar, mas no Sistema Único de Saúde é técnica convencional. Os Uhum. resultados são bons também. O que Uhum. muda muito da diferença do laser é o pós-operatório. Uhum. Uma técnica, quando você opera um paciente com laser, em menos de uma semana ele está recuperado. Tem paciente minha que não toma nem remédio para dor. Olha É só. uma loucura. Assim, eu falo, não sentiu Não dor. dá pra acreditar. Ela fala, não, eu senti um incômodo. Não é que ela fala, não senti dor. Ela fala assim, eu senti um incômodo, mas eu não vi necessidade de tomar uma dipirona. Uhum. E é assim, eu fico. Porque a mulher, ela é mais forte que o homem, né? Sim, também. O homem é Resistente pra mais dor. fresco, né? Uhum. Então, a mulher, por ser mais resistente, ela sente, ela opera de varizes, como incomoda pouco, ela não toma remédio e fica bem. Uhum. Agora, a técnica convencional, você provavelmente vai ficar afastado de 2 a 3 semanas das suas atividades, vai Uhum. ficar com hematoma extenso na perna, Cicatriz, né? a cicatriz, ela não é Uhum. tão inestética a cicatriz, mas sim, as cicatrizes são um pouco mais inestéticas, porque o Uhum. laser você vai fazer Deve ser um uma punção, pontinho, né? é É, uma sei lá, punção, é. é como se estivesse Uhum. pegando uma veia no braço, É, não vai, nem dá pra ver, né? não dá pra ver Uhum. nada. Então, assim, é incrível o resultado do laser. É, evoluiu demais, Eu né? operei 2 casos no sábado agora. É assustador o pós-operatório. Eu vi eles na terça-feira. Impressionante, assim. É, Eram 3 dias de pós-operatório, nenhum hematoma praticamente na perna, olha isso. zero dor. Um deles era homem, obviamente o homem um pouquinho mais queixoso, Sim, aham. mas também zero dor. A menina, zero dor. Assim, Olha muito, só, muito já volta às tranquilo. atividades normais, atividade física, tudo. A atividade física eu seguro um pouco mais, eu seguro por 2, 3 semanas, mas Uhum, trabalho assim, eu já liberei os dois. Falei, uhum, pode voltar à atividade laboral. Obviamente eu falo, se você não estiver se sentindo segura, eu consigo te afastar por mais tempo, mas uhum, você já tem condições físicas de voltar a trabalhar. uhum. É, até porque você falou super, né? Super tranquilo, super seguro, né? É muito bom. Que bom, que maravilha que a medicina tem Chegamos nesse evoluído, ponto, né? exatamente, tem evoluído tanto, tanto assim. E já que a gente começou a comentar, né, sobre predominância na mulher, né, de varizes e tudo, da influência hormonal, vamos comentar sobre o assunto do momento. Tá na E sua moda. especialidade também, né? Tratamento de lipedema. Vamos lá, André, me explica, né, explica para nós, para quem está assistindo, o que que é o lipedema e a principal confusão, né? Como é que a gente diferencia isso de obesidade, de linfedema? Muito boas essas comparações também que você falou. Bom, o lipedema, ele é uma doença do tecido conjuntivo, então basicamente é uma inflamação ali da gordura da perna.
E é muito diferente, por exemplo, da gordura localizada, porque a gordura localizada você vai fazer atividade física, vai fazer um processo de emagrecimento normal Ela vai, e ela vai né? sumir. Uhum. Mas a gordura do lipedema, por ela ser uma gordura inflamada, você não consegue, às vezes, com uma dieta convencional, você tirar ela ali. Ela continua ali a gordura do lipedema. E esse tecido conjuntivo, por ele ser um tecido mais frouxo, por você ter fragilidade capilar, aparecem hematomas espontâneos. Por você ter essa inflamação crônica e você ter esses vasinhos doentes, muitas vezes você tem associação com varizes. E é Uhum. uma doença que incomoda bastante as pessoas. Ela vem sendo mais estudada, não é uma doença nova. Nova, né? Você Uhum. pega, assim, o Dr. Ivo Pitangui, cirurgião plástico, todo mundo conhece o Ivo Pitangui. Ele tem relatos de casos de lipodistrofia trocantérica da década de 70. Então, ele já via que tinha essa diferenciação no corpo da mulher lá atrás. Uhum. Ele chamava de outro nome, ele chamava de lipodistrofia trocantérica, ali na região do quadril, aquele acúmulo de gordura na região do quadril. Então já se sabia já ali que ali tinha alguma coisa diferente, só não tinha um nome, lipedema. Isso Uhum. aí veio depois, agora com o Alexandre Amato, que veio cada vez mais publicando, falando sobre a doença, etc. A Yasmin Brunet saiu na mídia e tudo isso fez um boom, mas é uma doença já mais antiga e que vem cada vez mais sendo estudada. O Uhum. mundo ele é muito machista ainda, né? Sim. Então, você sabe muito de doenças do sexo masculino e pouco de doenças do sexo feminino, principalmente lipedema. Achava-se que era uma coisa normal, a mulher com as pernas grossas é o biotipo dela. Ah, ela tem a perna grossinha porque sempre foi assim. Minha família é assim. É. Ou é Minha porque mãe é gordinha tem, também, né? Não, porque. exatamente. Uhum. A família toda, não, a gente é a família da canela grossa. Uhum. Era uma coisa normal. Não, a gente sempre teve o quadril largo. E é genética? Tem influência genética? Tem Como é que influência tem, né? genética, Uhum. exatamente. Então, por ser genético, era sempre a irmã, a mãe, a tia, todo mundo tinha as pernas grossas e achava aquilo normal. O incômodo e os hematomas achava que era normal. E aí Uhum. agora deram nome aos bois, agora as pessoas sabem que é uma doença que precisa de tratamento e vem cada vez mais sendo reconhecido. Ainda tem, assim, tá cada vez melhor, Uhum. né? Já foi o segundo congresso, o que é mais importante aí do Alexandre Só de esse lipedema, ano, né? É. só de lipedema. Uhum. Então, e os outros congressos vêm, um assunto crescendo. Então, o preconceito vem morrendo, porque tem vascular que ainda não aceita ainda que Que existe. existe? É. É. Tem muito colega que a paciente passa, o colega já fica desesperado. Tem colegas que eu conheço que já falaram pra mim, gordura pra mim é dentro do vaso, não quero saber de gordura na perna. Vascular trata a gordura dentro. Dentro do É. vaso, não quero saber de gordura na perna. Então, assim, ainda tem muito preconceito. Porque, primeiro que assim, a gente é cirurgião, e é uma doença extremamente clínica. É. Então, eu acho que cabe Uhum. muito as especialidades clínicas atuarem. Um bom Uhum. endocrinologista, um bom nutrólogo, com Em conjunto, certeza né? vai, Uhum. às vezes, ou em conjunto, ou o profissional se especializar e ele conseguir atuar na doença. Eu acho que o lipedema ele é extremamente clínico. Uhum. Uhum. E o que eu vejo vejo que esse movimento vem acontecendo, mas ainda é uma parte da atuação muito da cirurgia vascular. E é importante esses colegas começarem a entrar e até ter mais estudos em cima da doença, para a gente Sim. começar a entender cada vez mais. Tratar melhor, né? Ajudar mais essas mulheres, né? Mas é um diferencial muito grande seu, assim, né? Esse diferencial do vascular, né? Que nem você falou, a maioria dos vasculares não, né, não quer pôr a mão na gordura Não fora do quer. vaso, né? E você também, né? Além da especialidade das varizes, que é realmente, né? Agora também voltado para o lipedema, né? Por tratar muito tempo mulher, né? Como são doenças relacionadas com estrogênio, varizes, e a gente começa a se conectar muito, você começa a ficar diferente. É, A se importar mais, Eu, né? eu Acho assim, que olhar. às vezes eu falo assim, "Putz, mas eu não tenho tanta voz de falar em nome das mulheres porque eu não sou mulher. Uhum. Mas, querendo ou não, eu converso com mulheres todos os dias. Eu atendo mulheres todos os dias. Então eu vejo as dores, eu entendo as frustrações, desde parte de varizes, como partes emocionais, familiares, como o lipedema também. Uhum. E a gente começa a ver um pouco mais o mundo feminino e começa a entender um pouco mais a mulher de perto. Então eu acho que mesmo eu não sendo mulher, eu tenho voz para falar Com disso, porque certeza. eu ouço muita mulher toda vez, todos os dias, e as dores que elas sofrem com lipedema. E eu acho até ruim colegas que não conseguem enxergar isso e simplesmente
entre aspas, chutam essas pacientes, né? Uhum. Querem elas que saiam logo do consultório porque... Ou menospreza a queixa, né? exatamente. Isso aí é só gordura, emagrece que isso desaparece. Sim, da enxaqueca também, mesmo sendo neurologista, a grande maioria, se não for especialista, menospreza. Não, é só você tomar um triptano, que é, né, mas não trata, não olha de fato a pessoa ali, né, não orienta, não faz um tratamento preventivo, a gente vê isso muito. E no lipedema, André, ele vai mudar conforme os marcos ali, tipo, da fase da vida da mulher, tipo, na puberdade, gestação, na menopausa, tem essas mudanças? Como que a influência, porque é uma doença também de predominância estrogênica, né? E como que vai mudar nessas fases da mulher, assim? Eu achei legal que você estruturou bem as perguntas, né? Eu falei parabéns, hein? Fez o dever de casa bonitinho. Mas, basicamente, é uma doença relacionada com o estrogênio, né? Ela tem... Então, a mulher, ela pode ter... Durante esses gatilhos da vida, são quando ela pode despertar muito mais, assim, esses sintomas, né? Às vezes, a pessoa vai mais na parte da menopausa, ali no climatério, quando ela já tá tendo uma queda do estrogênio, e a falta do estrogênio ali dá uma desregulada na parte hormonal. E é ali que ela pode piorar o lipedema. Você pega em todas as fases, entendeu? Eu já peguei pacientes mais velhas que se sentiam bem, não tinham dores nas pernas, mas quando começou o climatério, Na variação na hormonal, variação hormonal ali, né? Ah, mas não é do estrogênio, mas é que ali ela teve uma variação muito hormonal, grande. perdeu o estrogênio, aquilo mexeu muito e ela começou a desencadear os sintomas naquele período. No climatério, então eu já peguei pacientes muito jovens, na menarca, no início ali da menstruação, eu já peguei pacientes muito jovens que já foram no consultório, já com queixa ali de dor, às vezes magras. Normalmente essas pacientes mais jovens, elas são até mais magras e estão insatisfeitas porque muito com a parte estética, que elas não conseguem definir a perna, a característica de celulite, que tá piorando e que não consegue melhorar, que faz academia, que emagrece e a celulite continua. Então, por conta ali começou a menstruar, começou a ter estrogênio, o lipedema começa a desencadear, e gestação, não tem jeito. Gestação é oscilação. A mulher, ela, na verdade, ela tem oscilação hormonal a vida A inteira, né? vida toda, né? Então, isso é muito difícil, isso gera problemas de saúde, né? Não que seja uma coisa ruim o estrogênio, pelo contrário, o estrogênio é maravilhoso para a mulher. Protege, né? Pro Protege por muitas coração, outras inclusive. coisas. Cérebro, Mas tudo. eu acho que o problema não é nem o estrogênio, o problema é a sociedade de hoje. Hoje a gente tem uma sociedade que é extremamente estressante. Com certeza, Você né? tem informação no celular o tempo todo. Você tá andando na rua, toma uma buzinada. O mundo é acelerado. Hoje é tudo alta performance. Todo Sim, mundo querendo sim. performar ao máximo. E isso estressa o organismo. E querendo ou não, a mulher do lipedema é uma mulher mais sensível. Ela é uma mulher até mais preparada fisiologicamente para momentos de tensão. Só que como o mundo é estressante, ela inflama. Sim. Tem um quadro inflamatório crônico ali, né? Tem, Associado ao lipedema, né? o vídeo que viralizou que estão me acabando comigo, mas enfim, é a realidade. Ela é uma mulher que ela é muito preparada para um momento de tensão. Só que como o mundo é estressante, se ela tivesse numa natureza normal, em que ela tivesse que sobreviver, ela estaria muito bem, porque provavelmente ela ia estocar gordura na perna, ia conseguir alimentar a prole e ia sobreviver. Só que como não é a A realidade que a gente realidade vive, atual né? é outra, né? Hoje você vai estar com fome, você vai no mercado comprar comida. E aí você chega lá, você ainda compra um ultraprocessado, cheio de conservante. Sim, sim. Na volta do mercado, você olhou o Instagram 15 minutos e ativou o seu cérebro um monte de vezes. Pensou em 15 mil coisas do trabalho. Sim. Então, tudo isso vai. Ligou pra pessoa, pegou um e-mail, respondeu, gravou o áudio. Não sei o quê. Exatamente. Aí tudo isso vai inflamando a pessoa e a perna vai ficando inflamada. E o que que tem de tratamento hoje, assim, pro lipedema? O que que pode ser feito de estilo de vida, enfim, o tratamento mesmo medicamentoso, o que que, né, terapias, É enfim. muito importante essa pergunta, porque assim, tratamento hoje tem um monte, né? Que pelo Tem um menos monte de se coisa que não funciona também. procurar, exatamente. Exatamente. Se você procurar no Instagram, nas redes sociais, TikTok, etc., tem um monte de tratamento. Agora, o que realmente tem evidência na literatura são algumas coisas específicas. Então a gente sabe, por exemplo, que dieta anti-inflamatória ou dieta cetogênica são dietas que funcionam bem para lipedema.
Eu não costumo recomendar a dieta cetogênica porque ela é muito restritiva. A dieta anti-inflamatória é menos restritiva e como dieta não é para ser uma coisa que é um determinado momento. É uma mudança, É uma né? mudança de hábito de vida. Então eu sempre recomendo dieta anti-inflamatória, que basicamente o que é dieta anti-inflamatória? É comida natural, não abrir pacotinho, não consumir nada de conservante. Descascar, né? Exatamente, descascar mais desembalar. do que abrir pacotinho, exatamente. Não desembalar nada e descascar mais as coisas. Então quando você come mais natural, você tende a desinflamar. Isso e dieta cetogênica tem evidência. Atividades de baixo impacto tem evidência, principalmente atividades aquáticas. A atividade aquática é padrão ouro. Só que é muito difícil de você convencer uma mulher, às vezes, a fazer natação, a fazer hidroginástica. Porque tem cabelo, às vezes uma pinta o função, né? cabelo. Pra mulher é muita função natação. A não ser que ela já goste daquilo. Sim. Então, assim, com relação à atividade, o pessoal demoniza um pouco isso na internet. Atividade de alto impacto, não pode fazer, piora o lipedema. Eu acho que assim, atividade física faz bem. Se a pessoa já tem um hábito de fazer atividade, a pessoa já faz atividade. Como que eu vou falar? Não faça Para de fazer. não faça corrida. Você gosta de correr, mas você tem lipedema. E corrida é de alto impacto, então não corra. Eu não faço Muito pior isso. pra pessoa É não muito parar de pior correr, pra ela ficar parar de correr. sedentária do Exato. que... Eu tenho uma paciente minha que ela é magra, tem lipedema, esse perfil, e ela adora correr. E eu falei, você precisa ganhar mais massa magra para definir um pouco mais a perna, a gente vai desinflamar, você vai ver que vai melhorar o aspecto de celulite, vai ficar mais definida. Só que se você sabe que você gosta de correr, correr é de alto impacto. Só que eu não vou falar para ela assim, ó, para de correr. Corre, mas dá uma caprichada na musculação. Isso, intercala com outra atividade, Exatamente. né? Faz alguma atividade diferente ali para tentar ter menos impacto. Às vezes, corre num dia, no outro dia faz uma bicicleta, faz um transporte. Porque são atividades que são aeróbicas também e são de menor impacto. E aí você vai conseguir fazer o aeróbico sem impactar tanto na perna. Mas assim, atividade física eu não tiro de ninguém. Ah, com Então, certeza, assim, tem que ser o número 1, né? Na prescrição. Às vezes eu penso em colocar na eu prescrição coloco, médica. Você eu coloca. coloco na prescrição. Eu coloco orientação de atividade física na prescrição. Eu acho importante. Tem que ser, gente, pra Pra tudo pessoa na vida, né? valorizar a Realmente atividade ver como física. tratamento. Tá ali. Ainda mais algumas pacientes que são mais sedentárias, tá lá. Praticar atividade 3 vezes por semana. Sim, no mínimo, né? Então, assim, dieta cetogênica, anti-inflamatória, atividade física de baixo impacto, preferencialmente aquática. A gente tem elastocompressão, então usar a meia elástica é muito importante, mas é muito difícil a aderência. As pessoas não aderem à meia elástica, nem para varizes, muito menos para lipedema. Até porque o lipedema, a perna da paciente, ela tem um formato diferente. Pra vestir a meia deve Então ser a mais meia não difícil. encaixa direito, garroteia em alguns lugares, aí tem que ser uma meia de malha plana. A meia de malha plana é mais difícil de colocar. Vixe, é só assim. E tem que ser a meia calça, deve ser. Deve ter que ser a meia... Depende do tipo. Mas sim, tem pacientes que tem que usar meia calça ou 7/8, dependendo da onde que tá essa gordura inflamada. Mas se não der para usar uma meia, pelo menos uma legging compressiva. Então, compressão é importante e drenagem linfática. Esses 4, se a pessoa fizer drenagem linfática, elastocompressão, atividade aquática e dieta anti-inflamatória, é o principal. Não precisa nem tomar nada de remédio, ela já vai ver diferença na perna dela. Olha só. Só fazendo isso. Mas é Não é fácil, né? Lógico. Não é né? fácil. Eu tô falando que não é uma coisa fácil, mas não precisa inventar, comprar 1000 suplementos, né? E Não. sair tomando, né? Tudo que... A gente, obviamente, suplementa com medicações, né? A gente passa ômega 3, mas assim, são muitas coisas que não têm evidência. Ômega 3, a gente sabe que é bom, por exemplo... Pro cérebro, é ótimo, coração, exatamente. muito bom, né? É bom para outras tudo. coisas. Então, ômega 3 a gente passa. Resveratrol é bom para parte... Como tem uma fragilidade capilar, é bom para a circulação. Então, passa resveratrol. A gente tem flebotônicos que são bons para circulação. Então, passa esses flebotônicos. A gente passa Dimples, porque Dimples tem estudos que mostram que melhora a celulite. Então, tem muito celulite no lipedema? Passa o Dimples. Mas tudo... A grande maioria dessas medicações assim, você pega estudos de outras doenças inflamatórias e traz para o lipedema. Não tem nada feito para o lipedema ainda. Mas é aí que entra um monte de coisa que você vê errado. Porque tem coisas que... mas não tem estudo ainda, mas tem coisas que dentro da fisiologia da doença não faz sentido. Então, por exemplo, você pega a paciente que faz ventosa terapia. Já viu ventosa terapia? Qual que é? Eles... Não é daquela de massa... Não. É tipo uma... eles colocam nas costas, né? Como se fosse... Eles esquentam um potinho de vidro e colocam uma ventosa. Ela esquenta e coloca nas costas. Só que aí coloca na perna. Aquilo gera um monte de hematoma na perna da mulher.
Que já tem uma super tendência a ter hematoma. Então, assim, se a fisiologia da doença é que o hematoma, o sangue fora do vaso inflama, e aí você gera um monte de hematoma, tá inflamando mais ainda uma perna que já é inflamada. E as pessoas vendem como se ventosa terapia fosse uma coisa boa. Bambu terapia, pegar um pedaço de bambu e fazer na perna da mulher. Eu já vi umas escovas, né? Aquelas escovas faz algum sentido. Porque as escovas acho que ajudam na drenagem um pouco, né? A escova faz muito sentido. Inclusive, quem me ensinou a escova foi a fisioterapeuta do Alexandre Amato, que o Alexandre é hoje o papa do lipedema, eu respeito super o trabalho dele. E ela que, como ela trabalha muito com o público dele, ela comentou, me ensinou direitinho a técnica da escova. Só que eu percebi uma coisa na escova, né? Hoje, dependendo da escova que a paciente compra, ela machuca a pele da paciente. Vai arranhando Vai mesmo, né? arranhando. E tem hoje umas luvas que tem umas bolinhas, eu esqueci o nome dessa luva, que eu vi faz uma semana que eu vi. Eu achei isso interessante, vou começar a até pesquisar mais para prescrever para minhas pacientes. São luvas que você massageia a sua perna e ativa o linfático. É como se a escovinha é uma drenagem a seco e essa luva é uma drenagem a seco. É uma maneira de você ativar o sistema linfático para justamente tirar aquele excesso de líquido inflamatório da perna. Como tá tudo ali inflamado, você tira o excesso de líquido, você ajuda na desinflamação. Então, sim, a escovinha tá aprovada. A escovinha. Não é só balela da Não, internet, do não é só TikTok. balela do TikTok. Então tá. E ainda no assunto feminino, hormônios e tudo, o que, né, na parte vascular ali, quando que você vai contraindicar o uso do anticoncepcional combinado? Né, por exemplo, sei lá, é só para uma mulher que já teve trombose, se tem ou se ela já teve algum evento vascular, como é que é na sua área, assim? Vascular odeia anticoncepcional, né? É, Não, eu odeio. mas aí a gente. Desde a residência eu já não uso mais. Depois que eu vi o primeiro caso de trombose venosa cerebral, nunca É? mais entrou na minha boca, não. Ah, então, tá vendo? A gente não gosta porque mexe muito com a parte circulatória, com a parte do organismo em si, o hormônio mexe muito. Só que, assim, eu sempre recomendo para esses pacientes, eu falo a minha opinião, né? Assim, se você tem, no caso, varizes ou lipedema, o método contraceptivo mais recomendado, se você quer fazer algum método contraceptivo, seria os DIUs, porque ali, o DIU Mirena e o Quilena, eles têm hormônios, tem, mas é mais liberação ali local, no colo Local. do útero, não tem tanta liberação sistêmica. Não tem estrogênio, né? Que é o principal. Preferencialmente seria o de cobre ou de prata, mas eles dão muita cólica, aumenta fluxo menstrual, então talvez não a aderência não seja tão boa, mas assim, vascular gosta, se for para fazer algum método contraceptivo que não seja camisinha, que seja DIU. DIU, né? Mas o pessoal da ginecologia comenta que o Implanon é uma boa opção, porque também não tem estrogênio, mas Libera um pouco mais, né? A quantidade de hormônio é um pouquinho maior, acho que do Implanon. Exato, mas a esposa do Alexandre Amato, que é ginecologista, fez um estudo há uns 2 anos atrás, acho que eu não lembro se é ano passado ou ano retrasado, e já viu que as pacientes com lipedema, por exemplo, que estavam fazendo uso de Implanon, tinham piora dos sintomas. Tem um questionário que a gente aplica que chama Quasil, a gente aplica antes e depois de um tempo de tratamento, e as pessoas que estavam fazendo uso de Implanon tiveram pioras dos sintomas. Então, assim, o vascular não gosta de anticoncepcional. Se for para colocar, é DIU. Tanto para varizes quanto para lipedema, vai ser muito melhor. Na neurologia, a gente tem uma condição que é até muito importante, um ponto de comentar aqui no podcast, que provavelmente você deve saber, né, também, mas que a enxaqueca com aura, que é quando a pessoa tem aquelas alterações que pode ser na visão, ou às vezes sentir formigamento, né, ou ter alterações na fala que pode vir antes ou durante a dor de cabeça, por si só ela aumenta o risco de AVC isquêmico em até 2 vezes. Nossa senhora, não sabia dessa informação, não. E aí, se a gente soma a isso, o uso de um anticoncepcional combinado, né, que é quando tem estrogênio e progesterona, que é a maioria deles, esse risco aí diverge um pouco nos estudos, mas ele pode aumentar de 3, 4, às vezes até 6 vezes o de uma mulher que não tem esses fatores, né, que não tem enxaqueca com aura e que não faz uso do anticoncepcional. Se somado a isso a gente coloca o tabagismo, a gente coloca um cigarro, esse número chega às vezes a aumentar 6, 7 vezes o risco dela ter um AVC isquêmico. Antes né, de alarmar muito, né? O AVC na mulher jovem é muito raro, né? Assim, então, embora aumente o risco relativo,
dentro dessa população de mulher jovem, o AVC é uma condição muito rara. Mas é um ponto muito importante para, assim, para a mulher que tem enxaqueca com aura, realmente é contraindicado o uso, né? A Organização Mundial de Saúde contraindica o uso de anticoncepcional combinado, e aí, da mesma forma, os DIUs hormonais, ou o DIU de cobre, de prata, ou às vezes não usar nenhum método, é o mais seguro, né? Embora aumente o risco, né, assim, de uma forma significativa, nessa população, né, a incidência de AVC ainda é baixa, público né? muito seleto ali, né? Exato, exato, Mas é uma parte, assim, que a gente não pode deixar de ter atenção, e o que eu vejo, assim, na prática, muitas vezes as ginecologistas, lógico, tem colegas que perguntam isso sim, e que eu vejo que a paciente já chega usando um método só com progestágeno, né? Mas muitas chegam usando, né, anticoncepcional combinado com aura. Então é um ponto assim que realmente não pode deixar passar, embora seja, né, enfim, muito raro nessa população, aumenta o risco e somado a outros fatores, né? A gente. Por isso que a multidisciplinaridade é Uhum, importante, né? O que eu percebo é assim, quando a gente indica um colega e esse colega dá um feedback pra gente, é importante esse feedback. E às vezes eu acho que a medicina perdeu um pouco isso, sabe? Eu acho que as pessoas uhum. conversavam mais antes, não sei. Eu acho, Eu sinto ficou uma coisa que mais, sei lá, isolada. você indica o colega às vezes nem te dá feedback se passou ou não passou. É importante isso, porque, por exemplo, será que todo ginecologista sabe essa informação que você falou? Talvez se Eu você acho que recebesse esse paciente e você tivesse o contato desse colega, você poderia conversar, olha, eu troquei o anticoncepcional que você passou, porque essa paciente tem cefaleia com aura e isso aumenta muito a chance de AVC. Geralmente eu deixo na receita, mas o contato faz a diferença mesmo, né? Que Eu, ele agrega essa para a informação própria pra pessoa, né? e querendo ou Uhum. não, indiretamente, quem que é beneficiado? O O público. paciente, isso, né, os pacientes, que ela já vai, né, se ligar ali de não Exatamente. prescrever, né? E comentando, até entrando no assunto sobre AVC em jovem, né? O que eu acho que também. Esse assunto você gosta, hein? Não, pior que eu não gosto. Na residência eu gostava, né? Minha residência foi muito vascular. A gente tinha unidade AVC e tudo. Mas hoje eu vejo Nossa, pouco. falando em residência, unidade de AVC, eu vou te falar, eu acho que é lá no Santa Marcelina, são 900 leitos. É um hospital que atende uma zona de 4 milhões de habitantes, lá na Zona Leste. Nossa Senhora. Era 900 leitos do hospital. Aquele pronto-socorro que eu acho que ele saía mês sim, mês não no SPTV, no Bom Dia São Paulo, pra falar que tava caótico. Uhum. E olha, eu vou te falar, eu acho que devia ser uns 7, 8 dopers de carótidas por dia naquele lugar. Eu ficava indignado. Falava, não é possível. Tem tudo isso. Não é possível que já trocou a UTI inteira nesse nível. Não é possível. O que aconteceu com os pacientes? Tiveram alta, alta celestial, alta pro leito? Não é possível. E os Ah, residentes lá para pedir para fazer. Eu era o nossa! paciente internado, Aí tava. o pessoal da radiologia fugia, porque sabia que era muito Doppler de carótidas na E unidade de eco, né? AVC. O eco do cardio e o Doppler para vascular. Exato, aí eles deixavam pra vascular. Nossa, mas era horrível. E era assim, não era aquele Doppler normal, né? Se o Porque paciente você tem teve que um fazer AVC, olhando, né? se o paciente teve um Muito. AVC, você vai fazer o Doppler, você já vai ver lá. A hora que você passa ali o Doppler no modo B, o ultrassom no modo B, que é o preto e branco, pra quem não entende, a hora que você já via lá aquela placona de gordura na carótida. Você falava, não, esse aqui vai dar trabalho. Aí ficava, e aí tinha 5, 6 pra fazer, 15 minutos, 20 minutos, cada exame, tendo que olhar Tudo. detalhe. Eu falava, nossa senhora, eu vou ficar louco Calcular aqui. quantos por cento da Isso, carótida e tal, e qual parte está exatamente. obstruída. Aí via lá tudo, fazia o laudo. No dia seguinte tinha mais 2, 3. Falava, Acabou, é igual enxugar gelo. por que já não pediu ontem? Esse paciente estava lá ontem, eu já estava lá fazendo. Nossa, era uma briga com os residentes, impressionante. O paciente estava fazendo a toma, às vezes você já olhava na salinha do lado. Oh, mas um Doppler aqui. Exatamente. Mas voltando, já que você introduziu, o quanto que a placa de gordura, né, vai ser a causa para AVC? Qual que é a porcentagem? Geralmente Eu acho, 15 a 20, né? eu adoro esse Uhum. assunto, é muito mais que isso. É? Eu adoro esse assunto porque a vascular, ela tem. Esse assunto tem grandes estudos multicêntricos, então a gente tem Sim, isso sim. Muito muito bem documentado, preciso, né? muito bem documentado. É diferente, por exemplo, de lipedema, que a gente tem quase nada de documentação. Uhum. Cara, placa de gordura na carótida é extremamente bem documentado. Então, assim,
Vamos lá, o Doppler de carótida é muito importante. Pacientes de alto risco, que são pacientes que têm síndrome metabólica, hipertensão, diabetes, Diabetes. lipidemia, tem indicação de fazer Doppler de carótida a partir dos 50, 55 anos, e é uma coisa que eu vejo que muita gente come bola no sistema público de saúde. Assim, Particular também, no né? particular Eu acho que também, talvez, o paciente chega, faz acompanhamento com cardio, tem ali esteira, tem eco, mas não tem Doppler. Não tem Doppler, de carótidas. E é tipo assim, é a prevenção do AVC. Sim, Se gente. ele tem hipertensão, se ele tem diabetes, tem dislipidemia, ele tem que fazer um Doppler de carótidas. Tem. Tem que fazer porque ali você previne um AVC. Com certeza. E aí, o que a gente tem de literatura médica? É bem interessante esse assunto. É que assim, esse assunto é um assunto que é interessante pra gente. Não sei se o público em geral é. Mas as pessoas querem prevenir AVC, né? Imagina. Estenoses de carótidas acima de 70%, ou seja, você pega ali o vaso, faz um corte transversal, se ele tiver mais do que 70% obstruído, a chance da pessoa ter um AVC em 5 anos é de até 30%. Olha só, gente. Então é um número Cada... gigante. Uhum. A cada 10, 3 3 tem um vão ter. AVC Uhum. com estenose acima de 70%. Então, assim, estenose assintomática, o paciente não tem sintoma. Não tem. Acima de 70% tem indicação de tratamento. Aí o tratamento ele pode ser cirurgia aberta ou cateterismo, angioplastia, que é igual ao do coração. Entra pela perna, sobe lá no pescoço, libera uma molinha e abre a placa. Só que existe aí um estudo mais antigo, isso que é legal. Tem várias, né? Carótida é muito legal, porque aí você tem um estudo mais antigo que fala que a técnica convencional, que é você abrir o pescoço, tirar a placa, você tem menos chance de AVC no intraoperatório do que você fazer o cateterismo. Só que esse estudo está sendo repetido porque mudou o material. A medicina evoluiu, os stents melhoraram. Hoje os stents eles falam que é uma malha que chama micromesh. Então a malha ela é tão fininha, ela passa fluxo, só que ela é tão fininha que acontece menos. Meu chefe da residência falava, efeito rala-queijo. Você pegar um stent, você fazer assim na placa, a hora que ele abre, ele meio que rala a placa e você manda microêmbolos para a cabeça e aumentava a chance de ter um AVC no intraoperatório. Hoje a gente coloca um filtro, que é como se fosse um guarda-chuva lá em cima, e a gente abre um stent de micromesh. Então, assim, na minha opinião, se fosse a minha mãe, tem placa na carótida, é endovascular, não vai fazer aberto, entendeu? Mas tem chefe meu da residência que ainda abre. Vai falar, não, é aberto. Olha aqui o estudo. O estudo fala que é aberto. E realmente, o estudo fala que a chance de AVC, para tratar, a chance de AVC é menor com cirurgia e é maior com angioplastia. Só que é um estudo de 20 anos atrás. Já está obsoleto, os, né? Os stents mudaram, os filtros mudaram. O filtro, pra você fazer uma ideia, a malha do filtro é em nanômetros. Eu acho que é um fio. Você não vê, é muito pequenininho. Então, qualquer plaquinha que passar, ele segura. Sim. É uma coisa tão minúscula, assim, né? É como se fosse um guarda-chuva que a gente coloca em cima. Então, na hora que você abre o stent, que aquela placa vai subir, ele não vai o filtro não vai deixar passar. Então, é muito legal. O tratamento de carótidas, eu acho a cirurgia que eu mais gosto. Uma cirurgia de 1 hora e você salva um AVC. Com certeza. E fica muito bonita. A hora que você vê a imagem, a angiografia, que é a fotografia com contraste do raio-x ali, antes com a placa e o depois, é impressionante a melhora. É lindo, né? É lindo. A gente que médico é bobo, né? Gosta dessas coisas. Mas, assim, é um assunto muito importante, até porque você falou, até um momento você falou, estenose assintomática, sem sintomas. Sim, exatamente. Isso é muito importante. Acima de 70%. Cirurgia. Sim, porque assim, gente, mas o meu vaso tá 70% entupido, né? A pessoa pensa, eu não tô sentindo nada. E muitas vezes não vai sentir mesmo, gente. Porque assim, não é uma coisa, não dói, né? Tipo, a gordura, isso é uma coisa que vai acontecendo ao longo de décadas, né? Então esse AVC que vai acontecer lá, sei lá, aos 60, aos 65, aos 70 anos, essa placa tá ali se formando há 10, há 15, há 20 anos, né? Então não é uma coisa que, em 3 meses, né? Essa placa cresceu ali. Então por isso que a prevenção tem que começar lá atrás, né? Na mudança no estilo de vida, no que a gente está comentando, na atividade física, no controle dos fatores de risco, né? Pressão, diabetes, com certeza, principalmente dislipidemia, não fumar, né? Então, isso não é só, né, sei lá, tá pregando, enfim, saúde e tal. É realmente para prevenção de AVC lá na frente, um AVC. né?
É assim, é muito importante, de fato. E não vai estar assim, a pessoa pode ter sintoma, né, de fato, ali, mas geralmente ela vai ter sintoma quando tá muito tipo, É, acima de na 70%, verdade, né? sim, Às vezes nem, você tem hoje né? placas, você tem características de placas diferentes. Você tem aquela Sim. placa mais calcificada, que é a placa mais dura. Essa placa, ela manda menos, emboliza menos, ela manda menos pedacinho para a cabeça. Uhum. Então, a placa dura, a gente normalmente vai ter menos sintomático. Mas existem placas que você trata com menos de 70%. Que são placas, que a gente fala que são placas ulceradas. Placas mais moles, que elas têm uma ulceração, como se fosse a maçã da Apple mordida. Uhum. Uhum. Aquela região ali da placa que é mais afundadinha, no ultrassom a gente percebe que tem uma ulceração e placa ulcerada tem indicação de tratamento. Porque aí já tem estudo que mostra, você também deve saber, tem estudo Uhum. que mostra que placa ulcerada no ultrassom aumenta a chance de demência precoce. Sim. Porque aí não é nem um AVC, aí a vida inteira aquela placa ulcerada mandando microêmbolos. Uhum. E aí que entra uma coisa que eu sempre pego no pé, que as pessoas não dão valor. As pessoas escolhem o médico que elas vão passar, elas escolhem o neurologista, elas escolhem o vascular, mas elas fazem o exame de imagem com qualquer médico. E o exame de ultrassom, por exemplo, para o médico comer bola e não ver uma placa ulcerada ali no ultrassom é muito É muito fácil. fácil. O ultrassom é muito do examinador E exatamente, é um dependente. exame Uhum. operador dependente, Operador. depende de quem está Uhum. fazendo. E eu sempre falo, faça o exame de ultrassom e preferencialmente tente fazer com o mesmo médico todo ano. Porque são análises diferentes. Uhum. Você faz com um colega, depois você faz com outro, depois faz com outro. E muitas vezes o paciente nem leva o exame antigo. Eu adoro quando eu faço Doppler também, eu faço ultrassom. Então eu gosto quando o paciente me traz o exame antigo. Ah, eu trouxe o exame anterior. Uhum. Pô, para mim aquilo ali, eu já tenho avaliação de um outro colega. Eu Sim. já olho, já vejo o que ele viu e eu já vou fazer um exame mais direcionado Uhum. para entender se aquele colega viu está realmente correto ou se não está e se o que aquele colega viu se piorou ou Se não. piorou. Isso, exato. Então, e é muito importante o exame de ultrassom. E as Uhum. pessoas não dão valor. É que assim, é difícil de educar a população nesse nível. Sim. Mas o exame de ultrassom é operador dependente. Pra Então, tudo, né? Até mama, tipo, sei lá, a pessoa tá comprando mama. Pra, né? Um nódulo, sei pergunte pro seu. lá, O que eu falo né? é assim: pergunte pro Uhum. seu médico quem que você recomenda que faça esse exame. É. Ele vai ter alguém de confiança. Sim, sim. Uhum. É muito É, importante isso. sim. Na neuro também, por exemplo, eletroneuromiografia total, eletroencefalograma também total. Então, assim, você tem que ter uma pessoa de confiança para poder, ou um local que você, um neurorádio para você discutir o exame, um colega para você poder realmente trocar ideia e saber se aquilo ali tá certo, né? E não confiar só no laudo. Tanto que a indicação de cirurgia, ela não é, não é permitido você indicar, até dá para indicar, mas não é o recomendado você indicar a cirurgia só com um Doppler. O ideal é que você complemente com uma Antes de TC, angiotomografia, exatamente, para ver se realmente é para ver se aquilo, né? realmente aquela estenose é maior que Estenose. 70, Uhum, uhum. ou se ela é maior que 70 ou não. Porque a angiotoma é uma fotografia. Se o paciente tiver, por exemplo, doença renal crônica e não puder fazer uma angiotomografia para não piorar a função renal, aí sim você até pode indicar com Doppler, mas é recomendado que você faça um Doppler com um outro colega também, Uhum. para avaliar se os dois colegas Acharam o mesmo acham nível de o mesmo nível de estenose e tudo, estenose. né? Uhum. Porque o tratamento em si das carótidas, ele tem uma chance de AVC. Sim, Chega sim. até 15%, 14%, se eu não me engano. Mas a gente viu na residência, né? Então Uhum. é importante a gente tratar realmente quem tem indicação precisa. Sim, sim. Porque aí, esse paciente tem indicação e se ele não tratar, ele vai ter um AVC em 5 anos. Uhum. Então ele pode tratar e correr o risco de ter um AVC no intraoperatório. Porque se ele não tratar, muito Ele provavelmente vai ele vai ter um AVC ter lá na 5 frente. anos. Exato. Agora, você indicar um cateterismo de carótida para alguém que não tinha indicação, aí é extremamente Aí antiético. sim, com certeza. Aí você pode gerar um AVC em alguém que não ia ter. Isso. Uhum. Com certeza. Mas sei lá, e às vezes um ponto difícil, né? Por exemplo, o paciente tem uma estenose, sei lá, de 50, tem uma estenose de 40, e que, sei lá, não entende por que que não pode operar, não entende por que que tem que tomar medicação. Nesse caso, ele tem que usar O vascular medicação recebe várias e que tem que dessas. mudar o estilo de vida, que é muito mais difícil, com certeza, né? Mas não é. O Uhum. pessoal da clínica vê uma estenose de 50% já fala: Meu Deus do céu, 50%. Não, vai no vascular. Aí chega lá e fala: Não, ó, 50% não é ulcerada, tá Uhum. tranquilo, Tem que vamos acompanhar, acompanhar. tem que mudar nesse A estilo gente de só vida, opera controlar aqui, a ó, quando pressão, tá diabetes, acima de tudo, né? 70. Aí Uhum. deixa lá com estatina, o LDL lá no chão, que é o colesterol ruim bem baixo, Uhum. e acompanha. Uhum. Sim. Até que você comentou de colesterol, explica um pouco também sobre isso, essa questão de
educa as pessoas? O colesterol ruim, colesterol bom, como é que... Vamos lá, essa parte é muito cardiológica, mas assim, basicamente pro vascular a gente tem assim, a gente presta muita atenção no LDL, né? Porque Uhum, a aterosclerose, que é a doença das plaquinhas, que vem da plaquinha na carótida, ela é uma doença sistêmica. E eu gosto de falar isso para os pacientes porque às vezes eles acham que porque tá com uma plaquinha na perna direita, o restante do corpo tá lindo. E na verdade, se você tem uma artéria, né? Você tem um vaso ali que tá obstruído na perna direita, muito provavelmente provavelmente no resto o do vaso do corpo, coração também já tá meio o obstruído, da o da carótida. carótida também. Então, assim, a gente sabe que é muito importante pacientes de alto risco terem o colesterol ruim bem baixo, Uhum, que é o uhum. LDL. Então, eu sempre peço meus pacientes, e é engraçado que até mudou dos laboratórios, você olha, antigamente você olhava o valor de corte, eles falavam LDL menor que 100. Mas hoje eles já Agora tá colocam, estratificado, né? já está estratificado. Pacientes de Uhum, alto risco, menor que 50, alguns laboratórios colocam. Então eu uhum. falo, ó, isso aqui tem que estar menor. Eu sou ainda gente boa, eu falo, ó, menor que 70. 75 é. Eu quero isso aqui menor que 75. Uhum. Porque o colesterol é silencioso, né? Sim, E, a doença da aterosclerose é uma doença silenciosa até ela causar uma, né? até ela gerar uma tragédia, um Exato. infarto, um AVC, amputar uma perna. É isso. Uhum, uhum. É Então, exatamente isso. é. E ainda tem, falando tá ainda na parte, vamos dizer, de silencioso, que os infartos cerebrais, né, silenciosos, ali, que às vezes é um achado de exame, o paciente vai fazer uma ressonância por outro motivo, e aí vê ali umas lesões isquêmicas pequenininhas, e, pá, mas da onde, né? Tipo, sem sintoma nenhum, e vem dessa aterosclerose, desses êmbolozinhos, né, ao longo do tempo, eles vão soltando, vão fazendo né, lesões que não dão sintomas agudos, mas que uma hora de fato pode fazer um AVC realmente sintomático e fazer uma lesão maior, né? Com sequelas e tudo mais grave. E eu acho que essas lesões ainda, esses infartos pequenos, muitas vezes é aquela conversa. Às vezes o paciente nem tem uma lesão maior, mas às vezes é uma placa ali, ulcerada, que tá mandando pequenos êmbolos, É, dando pequenos infartos, e quando vai ver ele, com uma idade mais precoce, ele já tá com uma demência senil. demência, exato, aumenta muito o risco, tanto de AVC, né, fazer um AVC maior mesmo, né, no futuro, quanto demência, né, vai fazendo a doença de pequenos vasos ali, que é o que você falou, não tá só numa perna, nunca, assim, a aterosclerose dificilmente vai estar É né, sistêmico. é sistêmico. Uhum. E é assim, é super evitável, né? Com certeza, gente, com certeza. Até entrando. Aliás, antes de entrar na parte de um pouco de estilo de vida, você tem visto mais casos em jovens, de AVC em jovens, só que geralmente aí já não é mais não é raramente, né? Vai ser por uma aterosclerose numa pessoa jovem, a não sei que realmente tiver muitos fatores de risco juntos, né? Mas aí a gente vê, acho que dissecção, né? A principal causa de AVC em jovens. Dissecção é uma das causas, mas assim, é muito difícil de ver. Eu já vi na residência só, vi 2 casos de dissecção, depois da residência vi muito pouco, é muito difícil. No consultório eu também nunca peguei dissecção. Dissecção eu vi 2 na residência e vi aquele tumor de Chamblin, não sei se você já viu, que é um tumor que Uhum, fica no seio carotídeo também. uhum, Mas assim, coisas que você vê na residência, né? Porque são sim, coisas muito raras. é. Acho que o que acontece hoje com o jovem é que hoje eu ainda acho que a população ela vem educando cada vez mais e se cuidando mais. E principalmente acho que é a nossa geração, a geração dos 30, 40 anos, a gente já tem noção da importância da atividade física, de não Da beber, alimentação, de de não ter bons fumar, hábitos de né? vida. Uhum, Então a gente já é muito mais regrado do que, por exemplo, acho que os nossos pais eram com a nossa idade. Acho uhum, que a informação hoje está mais difundida. Mas quando você vê um AVC em jovem e você for prestar atenção, você vai ver que se não for, que muitas vezes a dissecção ela é gerada por, às vezes, uma hipertensão descontrolada. E às vezes é um paciente sedentário, obeso, que ele fica hipertenso por síndrome metabólica, e essa síndrome metabólica dele, essa hipertensão, disseca a carótida dele e ele tem um AVC. uhum. Então, basicamente o paciente jovem também é um descuido de saúde, né? Sim. Muitos deles, Uhum. justamente por sedentarismo. Mas eu acho que a população ela vem cada vez se educando mais. Conscientizando mais, é. É que tem assim, o tabagismo melhorou, melhorou. Aí vem agora Os lançaram o vapes. pendrive, né? O meus amigos fala que é fumar pendrive. Agora a galera fica fumando vape. Isso é um Acho que o absurdo. uso de anabolizante também é um outro fator. Nossa, Acho que o maior isso é. uso de O drogas, né, pessoal ilícitas. normalizou o uso de anabolizante. Eu acho isso, assim, de uma. Acho que faz um mês eu atendi, era um dono de academia. Ele
ele fazia uso de anabolizante e ele teve, acho que um AVC, só que ficou só com sequela na fala, não ficou com sequela motora, não conseguia comunicar direito, às vezes ele se perdia na cabeça dele para conversar, Uhum. e ele tava com trombose de veia cefálica bilateral, Gente do céu. por conta de anabolizante. Aí você fala assim, puta, vale a pena? E a galera normalizou, tanto que antigamente a gente chamava isso de bomba. Hoje em dia, tá tomando bomba, né? Hoje em dia o pessoal fala, tá fazendo uso de reposição hormonal. Reposição hormonal pra pessoa Eles, de 30 anos de idade. eles romantizaram o uso de anabolizante. Uhum. E, Sim. e muitas vezes de maneira desregrada, assim. Se você vai no ambiente de academia, você conversa, ele compra o anabolizante com o personal trainer dele. Que não sabe nem a origem do anabolizante, às vezes. É um negócio, assim, totalmente É meio descontrolado. contrabandear. Sei lá. Uhum. Não tem. Enfim, não tem rigor, né? É, E aí, com assim, isso, você vai vendo o médico já não consequências. tem que prescrever. Ele Exato. tem que prescrever quando tem indicação. E as indicações são muito poucas. Com certeza não é para performance e nem para estética. Uhum. Isso está longe de ser indicação de uso de testosterona. Então o médico já não tem que prescrever. E muitas vezes tem profissional que prescreve, médico que prescreve, e ainda por cima tem não médicos que fornecem a medicação. Você fala, gente, tá perdido, né? É. E aí, com isso, a gente vê o aumento de morte súbita, né? De caso de morte súbita, Teve de miocardiopatia dilatada, enfim, né? São aquele casos exemplo do que... menino com fisiculturista, 20 e poucos anos. Eu tenho meu sócio cardiologista lá. Depois que teve esse episódio com esse menino, a agenda dele bombou. Bombou, porque Sim. aí todo mundo tava fazendo Pessoas uso de anabolizante, ficou com exato, medo. que agora ficaram Não, deixa eu ir no preocupadas. cardiologista, deixa eu ver Exato. isso aqui Deixa eu que ver eu tô como é que tá usando. meu coração. Qual que foi a orientação do meu colega, do meu amigo lá, cardiologista? Ele falou assim, suspende, pode parar de tomar isso aí, por que você tá tomando isso? Você não precisa Sim, disso, gente. Não, não lógico. vai te trazer benefício. Sim, gente, não é, enfim, a pessoa quer ganhar massa, não é fácil, né? Mas, enfim, não precisa também ir para uma coisa que vai te causar riscos muito maiores, às vezes até um risco fatal, né? Uma morte, enfim, não tem E porquê. conversando com uma colega ginecologista lá da clínica também, isso que é legal lá na clínica que eu atendo, que é multidisciplinar, que a gente interage muito com o médico. Então, esses problemas, por exemplo, que você falou assim, o neuro, educar o ginecologista, o tipo de anticoncepcional que ele vai prescrever, isso acontece muito lá na clínica. A gente troca muita informação. Conversando com ela é especialista em reposição hormonal, em mulher, principalmente no climatério. E é engraçado que a mulher no climatério, ela começa a se sentir cansada, piora o cabelo, piora a pele, e ela chega lá e primeira coisa que ela fala assim, ai doutor, eu acho que a minha testosterona tá muito baixa. Ela já chega Calma, dizendo, né? peraí, o climatério quer dizer que o seu estrogênio tá Tá caindo, baixo, e não a testosterona. A testosterona na mulher vai ser é baixa, baixa, né, mesmo. sempre. O que você precisa repor, ela falou, o que a mulher precisa repor primeiro é estrogênio. Repõe o estrogênio E que progesterona. melhora o cabelo, melhora a pele. E ainda tem os métodos de reposição, né? Que ela sempre recomenda ou via oral, ou via vaginal, ou dérmica, tópica, porque o isso. pessoal ainda faz implante. Então, hormônio, gente, é muito complicado. É uma situação muito bem delicado. delicada. Bem melindroso mesmo. Então agora vamos para uma parte de mitos. Vamos ver o que é verdade e o que é só mito. Cruzar as pernas causa varizes. Cruzar as pernas. Ficar o dia, né? Enfim, a pessoa trabalhar, O problema não é cruzar a perna. O que piora as suas varizes é ficar parado na mesma posição muito tempo. E seja em pé ou sentado, porque tem esse mito aí, cruzar as pernas causa varizes? Não, não causa, não é cruzar a perna. Quando a pessoa tá cruzando a perna é porque ela tá sentada. E às vezes ela fica 2, 3, 4 horas sentada lá no trabalho, não bebe água direito, não se movimenta, Nem não pra tá ir no usando meia banheiro, né? elástica, não bebe água pra não ir no banheiro, pra ficar... Isso no avião é clássico, né? A pessoa vai viajar de avião, ela quer sentar na janela, longe do corredor, ela não bebe muita água pra não ir no banheiro, então ela vai Mas se for viagem desidratada, exatamente, ela vai desidratada, fica sentada numa cadeirinha pequena sem se mexer, é aí que dá a trombose e é isso que piora as varizes, efetivamente, e não tá de meia elástica nesse momento. Não, eu sempre O boto pessoal minha faz meinha. tudo errado. Sim. Minha meinha tá sempre comigo nas viagens. Importantíssimo. E meia de compressão, isso eu já ouvi falar também. Piora, enfraquece a circulação, aperta demais a perna? Nada a ver, né? Pelo contrário, né? Muito pelo Ajuda, contrário. né? Eu gosto de eu vi um vídeo na internet que faz todo sentido. Um vascular pegou uma mangueira, colocou ela pra cima assim e abriu a torneira. Ela tava jorrando água e caindo em volta dela. Aí ele apertou a mangueira. Se aperta a mangueira, o jato de água vai mais alto. É Sim, exatamente gente, isso que a com meia elástica faz com a certeza. sua perna.
Quando você coloca a meia elástica, ela, além de tudo, é só prestar atenção. O nome completo da meia elástica. Meia elástica compressiva graduada. Pressão dela, 20 a 30 milímetros de mercúrio. O que isso quer dizer? Ela tem 30 milímetros de mercúrio no tornozelo e de maneira graduada ela vai chegar a 20 milímetros de mercúrio, por exemplo, se for uma meia que vai até o joelho, ali até o... Eita, bati no microfone. Se for ali ela é graduada, ela vai do tornozelo até o joelho. E quando ela chega ali na região do joelho, se for uma meia que vai até o joelho, ela tem 20 milímetros de mercúrio. Então ela tem 30 lá embaixo, 20 aqui. Ela faz como se fosse um cone invertido. Isso, na física, já ajuda a bomba mecânica do retorno ali. Porque o que ajuda o seu sangue a voltar é a musculatura. Por isso que é importante não ficar parado na mesma posição e caminhar. Para quem tem varizes, a cada 2 horas, levanta e dá uma caminhada. Tá ali, professora da escola, dando aula ali, parada na mesma posição. Eu tenho muita paciente professora. É? Muita, muita. Elas têm muita varizes, coitadas. Elas ensinam, educam o mundo, ganham mal e ainda tem varizes. É um absurdo, né? Sim, sim. E aí fica ali em pé, várias horas, para em um momento, no intervalo de aula, caminha no corredor, pelo menos uns 10 minutinhos, e usa a meia elástica. A meia ela vai fazer esse cone e vai ajudar na bomba muscular a voltar com o sangue. Nossa, eu adoro. Eu acho tão bom. Nossa, pra mim parece abraçando a da perna. É Assim. um Nossa, é alívio. ótimo. É que É as uma pessoas sensação muito queixam do boa. calor. É que vai muito a qualidade da meia que você compra. Sim. Se você comprar uma meia de qualidade ruim, que tem pouco algodão é um tecido bom. Sim, Às sim. vezes você compra uma Fibra meia que natural, tem né? pouco algodão, que tem muita fibra sintética, ela esquenta mais. Você procurar direitinho a composição da sua meia, comprar uma meia com mais algodão. Existem algumas marcas que até colocam que tem efeito climático. Se você comprar uma meia com efeito climático, ela vai esquentar menos. E no inverno também. Agora que a gente tá no inverno, então é melhor ainda, né? A pessoa, em vez de botar uma calça térmica, bota. Mas o principal é no verão. Sim. É. Tem que ser mais no verão até. É, porque no verão você tem vasodilatação Ah, periférica. sim, por causa da dilatação. É, quando o clima esquenta, o seu corpo quer distribuir o calor. Então ele abre a circulação sanguínea periférica para o sangue chegar na periferia e ele poder transpirar. E aí você precisa usar meia e aí é onde que elas reclamam mais, mas é onde precisa mais, é no verão. Compra uma meia, investe na meia. Esse é o segredo. Não adianta comprar meia barata. Sim, Compra meia cara, com efeito climático, que presta, que ela vai durar bastante tempo e você vai conseguir fazer uso. sim. É, até, inclusive, eu comprei. Quando eu fui comprar a minha, que foi em setembro, a moça da loja falou que tem que trocar a cada 6 meses, né? Ela falou assim: olha. Ah, isso aí é assim, o pessoal das Ah, eu minhas não sei se elásticas é vão de até me fato xingar. só se é pra vender mais, Olha, me mas desculpa, eu Venosan. percebi que parece que a minha perdeu um pouco a compressão mesmo. Exatamente, é isso que eu ia É. falar. Me desculpa, Venosan, Uhum. Sigvares, Med, Selecta, mas ó, não dura 6 meses. Eles falam de 6 meses a um ano, não dura. É, Só se menos você até. tiver, só se você tiver várias meias, né? Mas, por exemplo, eu vou falar, eu trabalho no SUS também. Normalmente no SUS a pessoa junta um dinheirinho e compra essa meia, porque é uma meia cara. Dependendo do tamanho que você compra, ela pode chegar até R$ 400. Mexe Uma meia bastante. de qualidade, 500, R$ 600. E ele só tem essa meia. Ele muito provavelmente vai usar essa meia várias vezes na semana. Você acha que dura 6 meses uma meia dessa? Que Não usa tem como, praticamente né? todo dia? Uhum. Não tem como. Eu percebo que ela perde o tônus ali com 3, 4 meses, ela já perdeu É, o tônus. Mas eles, por enfim, né? pela Uhum. empresa, Condição. 6 meses a um ano. Eu Aham. falo pra eles, olha, 4 meses já dá pra trocar já. Compra Sim. uma nova. Porque aí você fica mais, né, de certo, tá usando e de forma, né, Porque aí segura, né? Então, não é segurança para prevenir trombose e também para não piorar a doença de base, que seja varizes, lipedema, para você deixar aquilo controlado. sim. E quem não tem, assim, varíze, tem indicação de usar meia também? Aí não, né? Assim, ou, por exemplo, vai viajar, vai fazer uma viagem internacional, como é que... Vamos lá, Uhum. pensando em prevenção de trombose, uma viagem internacional você pode usar meia. Só que a meia para prevenção, que é a meia preventiva, a compressão é diferente. De 15 a É 20, né? 15 a 20 milímetros de mercúrio, é uma compressão mais baixa. Existem até linhas hoje, por exemplo, a Sigvaris tem uma linha que chama Traveno. A Venosan também tem uma linha de viagem. Então você pode comprar essas linhas próprias de viagem, que são linhas que são menos apertadas, vão até o joelho e fazem a função de prevenir trombose. Elas são bonitinhas as meias, Aí é bem inclusive. útil a informação. São uma informação boa. Uhum, uhum. Mas não é só isso que tem indicação de meia. Por exemplo, tem uma doença que chama linfedema, que não é o lipedema, que é diferente do linfedema.
O linfedema, você tem comprometimento do tornozelo e dorso do pé. O lipedema vai só até o tornozelo. É um acúmulo pé é de magro. gordura até o tornozelo e o pé é normal. Uhum. O linfedema é o contrário, não é um acúmulo de gordura, é um acúmulo de linfa, é um acúmulo de líquido linfático, e você tem o tornozelo e o dorso do pé inchado. Inclusive tem um sinalzinho que chama sinal de Stemmer. Você faz isso aqui ó, no dorso do pé da pessoa, você não consegue pegar a pele não é nem do dorso, é entre os dedos, você não consegue pegar a pele do dedo. Só pega Você não consegue fazer essa pinça porque o dedo da pessoa fica tão inchado que você não consegue pinçar a pele desse jeito. Vem tudo bem. Chama sinal de Stemmer. Não. Então, o linfedema, ele tem o Stemmer ali presente. O lipedema não. O lipedema você vai lá no dedinho da mulher e você consegue pegar. Então já é uma coisa que diferencia o diagnóstico. E a característica do inchaço. O linfedema é unilateral, é de um lado só. O lipedema, ele é bilateral. Pode ser bilateral. Eu duro quando você fala assim, as pessoas falam, então o linfedema é só unilateral. Não, você pode ter linfedema bilateral. Mas é muito mais difícil. Mas é muito mais difícil. Então, o linfedema normalmente é unilateral e o linfedema é um tipo de doença que, por exemplo, às vezes necessita de uma meia de alta compressão. 30 a 40 milímetros de mercúrio para conseguir segurar efetivamente o inchaço. É uma doença assim, o pessoal fala mal do lipedema, conversa com uma pessoa que tem linfedema pra Nossa, você não, é ver. muito triste, gente. É um, né? É muito muito triste, muito triste. E assim, é difícil de controlar alguns casos, tanto que e a cirurgia que existe, que é a anastomose linfático-venosa, que são poucos vasculares que fazem, eu não realizo, eu conheço meu professor de residência, Dr. Rodrigo Biagioni, faz, e ele é assim, sabe aquelas pessoas que inspiram a gente? Ele é uma inspiração, assim, ele é incrível, inteligente, diferenciado, estuda demais. E ele se especializou, viajou para fora para aprender a técnica, trouxe para cá e hoje ele ensina outras pessoas. Você pega uma cirurgia microscópica, você junta uma veia no tecido Nossa linfático. É uma anastomose, uma costura entre o tecido linfático e uma veia. Anastomose linfático-venosa. É uma cirurgia super delicada, muito difícil de ser realizada e ela melhora só até 30% do inchaço. Então ela ainda não traz nem a resolução da Nem doença. metade, né? É. Mas É. é uma melhor, assim, pra quem Melhor. sofre com linfedema, que realmente é, né? São casos selecionados para cirurgia. Não é qualquer um que tem indicação de fazer cirurgia. Sim. É um grupo específico, assim. Doentes muito graves, que precisam de uma melhora desses 30%. Vai fazer uma diferença já Vai fazer uma grande pra diferença. pessoa, né? Senão o tratamento é clínico também. Meia elástica, atividade física, exercício miolinfocinético, fazer exercício com a panturrilha, fazer enfaixamento multicamada, enfaixar a perna do paciente para ajudar ele a desinchar. Então o linfedema olha, para quem tem lipedema, dá uma olhadinha nos vídeos de quem tem linfedema que você vai ver que você tá bem. Então, pra gente encerrar, eu queria te pedir, André, pra você deixar, assim, 3 orientações, se você pudesse falar, assim, Nossa, sei lá, muito essenciais. difícil. Ou 2, então. Assim, sei lá, pra saúde vascular, pra circulação, ou pra estilo de vida, o que, né, Pra assim. saúde vascular. Então pode ser, pra saúde vascular. O que você, né, não Primeira pode... orientação, beba muita água. Beber muita água, muito importante, hidratar o corpo. As Sim, pessoas, quando eu com falo assim, certeza. você tem que hidratar sua perna. Mas eu passo creme hidratante. Tá, mas você toma água. Todo mundo. Exato. A hidratação começa de dentro A de hidratação dentro começa pra tomando fora. água. E é muito engraçado porque as pessoas não têm consciência, 35 ml por quilo. Então, se você tá acima do peso, é mais de 2 litros. Pior, Exatamente, tem que beber mais água. Segundo, não fume. Por Não fume favor. cigarro, não fume vape, não não fuma fume nada. nada, Não. nenhum tipo. Fumar é horrível, 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 horrível. Entope e acelera o processo de aterosclerose. Né? Então, entope os vasos muito rápido, gera infarto, gera AVC, amputa Câncer, membro. tudo, né? Exatamente, é horrível, 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 horrível. E uma coisa que eu vejo muito no meu consultório, eu também sou especialista em tratamento de feridas, eu cuido muito de pé diabético. A minha tese de mestrado é com pé diabético, acompanho muitos pacientes com pé diabético. Então, o terceiro cuide do seu diabetes. Se você é diabético, pré-diabético, se você é pré-diabético, não se torne diabético. Evite, né? Cuide da... Cuide. E se você é diabético, Cuide mais ainda. cuide mais ainda. 70% das amputações são por diabetes. Não, diabetes é uma doença... 70% das afeta amputações tudo, né? é por Afeta diabetes, o cara. sistema neurológico, inclusive um monte, né? Tudo, né? É uma doença... Nossa. Diabetes, ele amputa a perna, e a maioria das amputações,
Ele deixa você com insuficiência renal crônica, Sim. então você precisa fazer hemodiálise. Ele deixa você cego, Cego. retinopatia diabética. Demente. Cara, Avesezado. você fala, É. que Não, doença é terrível. horrível. Ela é uma terrível. doença benigna de comportamento extremamente maligno. Meu professor falava isso da residência, Dr. Marcelo Calil. Uma doença benigna de comportamento extremamente maligno. Então, assim, essa disparado cuide do seu diabetes. É igual se eu fosse o Drauzio Varela, que fala, não, quem que fala passe protetor solar é É o Pedro Bial. Se eu fosse o Pedro Bial, a minha frase não ia ser passe protetor solar, a minha ia ser cuide do seu diabetes. Pronto. Arrasou. André, foi um prazer te receber aqui. Nossa, ainda estaremos juntos por alguns dias, mas nesse podcast foi realmente muito boa a nossa conversa. Acho que foram assuntos muito importantes. Trouxemos, acho que, muitas dicas práticas para quem está vendo a gente. E onde que as pessoas te encontram? Qual que é a sua rede social? Se você quiser passar. A Sua minha, clínica, onde você atende. eu atendo no ABC, eu tô aqui em Jaraguá do Sul, mas eu atendo no ABC Paulista, tá? Que é ali em Santo André, pertinho de São Paulo. Principalmente ali Vila Mariana, Ipiranga, bem pertinho. Meu Instagram é @AndreAmérico e eu atendo o Instagram da clínica é @Clínica Solares Jardim. É isso. Então tá certo. Por hoje é isso.